Queridos, abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hoje é o quarto domingo do mês. Nós então vamos dar sequência à exposição de Hebreus. Hoje pela manhã expusemos o capítulo 11, versículo 4 ao 6. E agora à noite nós exporemos apenas o versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Esta é, irmãos, a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Senhor, é o teu povo, Senhor, aqui reunido diante do Senhor. É a tua palavra, Senhor, diante de nós. E como Cornélio, que reuniu todos aqueles dos seus familiares para ouvirem a pregação da tua palavra, dizendo: eis aqui nós, na tua presença, diante de Deus. Nós também dizemos, Senhor, diante de Deus estamos, rogando que o Senhor nos fale a tua palavra, nos oriente, nos ilumine o entendimento, nos dê fé, amor e santidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós damos continuidade à exposição de Hebreus, lembrando o argumento principal do autor aos Hebreus aqui. Ele vem desde o capítulo 1, chamando esses crentes judeus que estavam abandonando a fé cristã, isto é, eles haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo e agora estavam querendo retornar para o judaísmo. Então ele encoraja eles na epístola toda a perseverarem e a se manterem firmes em Cristo. E agora, irmãos, no final do capítulo 10, ele nos mostra que nós só podemos perseverar se for por meio da fé. A fé é essencial para que nós perseveremos. E no capítulo 11, ele vai então discorrer acerca dessa fé, o conceito bíblico acerca de fé, a fé que traz a aprovação de Deus, o conteúdo essencial da fé e então a reafirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, irmãos, o autor aos Hebreus passa a trazer outras ênfases, ainda associando a fé com a perseverança. Outros aspectos da fé, ou outras coisas que só são possíveis por meio da fé, que nos tornam capazes a sermos perseverantes, a nós perseverarmos. Agora, irmãos, o autor vai dar o exemplo de Noé, para destacar outro aspecto dessa fé que gera perseverança. Ele mostrará que pela fé nós perseveramos até o fim, mesmo que o mundo todo esteja contra essa fé. Ele vai nos mostrar, irmãos, que pela fé nós perseveramos até o fim, mesmo que todo o mundo esteja contrário a essa fé. Então, irmãos, o autor aos Hebreus nos fala 3 coisas que Noé fez ou recebeu por meio da fé, pela fé. Pela fé, ele foi instruído acerca de acontecimentos que não se viam, acontecimentos vindouros. Pela fé, ele aparelhou uma arca e pela fé condenou o mundo e se tornou herdeiro. Pela fé foi instruído, pela fé construiu uma arca e pela fé condenou o mundo e se tornou herdeiro. Vamos ver então, irmãos, cada um desses aspectos que o autor está falando aqui. O primeiro deles é, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, e aí o texto continua. A primeira coisa, irmãos, que nos é informado aqui é que Noé foi instruído pela fé. Irmãos, nós vimos hoje pela manhã um pequeno resumo de Gênesis, por causa dos 2 personagens, Abel e Enoque, e nós vimos que o mundo, logo após a quebra do pacto de obras, estava caindo em uma queda vertiginosa de cada vez mais corrupção. Eles já estavam totalmente corruptos, mas a manifestação dessa corrupção estava cada vez maior, e mais vívida, e mais clara, e mais terrível. Então, irmãos, essa corrupção chega num ápice que o Senhor faz um anúncio: eu derramarei um juízo sobre o mundo desse anúncio a 120 anos. Daqui desse anúncio a 120 anos. Nós vimos, irmãos, que esse anúncio
quando nós expusemos Gênesis no capítulo 6, era uma amostra grátis. Esse juízo era uma amostra grátis daquilo que viria concretamente e de maneira permanente no futuro, do juízo final. Então, irmãos, quando nós lemos Gênesis capítulo 6, do versículo 5 a 22, nós vemos 2 vezes o texto repetindo que Deus foi até Noé. Deus foi até Noé e revelou a Noé o que ele estava para fazer. Disse a Noé o que estava para acontecer. Noé, irmãos, ele recebeu uma revelação especial de Deus. Então o autor resume essa revelação especial que Noé recebeu com essa expressão: Noé foi divinamente instruído, ou ele recebeu uma divina instrução. A ideia aqui por trás, irmãos, inclusive algumas versões traduzem dessa forma, ele foi avisado. Ele foi avisado, ele foi orientado do que estava para acontecer. O ponto irmãos, é que Noé recebeu essa instrução pela fé. Pela fé. Nós temos visto, irmãos, aqui na igreja em diversas ocasiões, que Deus ele não mais se revela por meios extraordinários, como foi feito na formação da Escritura Sagrada, e nem nós necessitamos de revelações novas. Toda a revelação que nós precisamos acerca de quem Deus é e do que Ele fez está aqui contida e é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é a revelação de Deus. Então, irmãos, quando o autor faz referência que Noé recebeu uma divina instrução, ele está fazendo referência à revelação que Noé recebeu. Ora, mas nós não recebemos mais revelação. Como é que isso se aplica hoje a nós, irmãos? Noé recebeu uma divina instrução do que ainda iria acontecer. Mas enquanto Noé, irmãos, recebeu um anúncio de uma amostra grátis, nós recebemos um anúncio de algo que é final. Noé recebeu o anúncio de um juízo que era uma experimentação, um prenúncio do que viria. Nós recebemos o anúncio do juízo final e vindouro. Assim como Noé, irmãos, foi instruído sobre o que aconteceria, nós também somos instruídos pela revelação que já está pronta do que aconteceria. Então a distinção aqui, irmãos, está entre Noé e nós, a igreja, na Nova Aliança do Pacto da Graça, após a formação de toda a revelação. A diferença está que Noé foi instruído sobre o que aconteceria por meio de uma revelação extraordinária que estava sendo formada. Nós somos instruídos pela mesma revelação que está formada. A única distinção é essa, irmãos. Mas assim como ele recebeu o anúncio de algo que viria e acontecer, eu e você também somos anunciados, somos instruídos e nos é anunciado o que está para acontecer. Ou seja, irmãos, um homem só pode ser instruído por Deus se for por meio da fé. Um homem só pode ser instruído por Deus se for por meio da fé. Nada, irmãos, nada do que é dito na Escritura Sagrada pode ser recebido se não for pela fé. Nada, irmãos. A tarefa da fé, queridos, é exatamente isso. É assegurar de ver que a palavra de Deus diz o que está oculto aos nossos olhos é verdadeiro. O que a palavra de Deus diz que está oculto aos nossos olhos e que está distante dos nossos sentidos é verdadeiro. Esse é o papel da fé no tocante à palavra de Deus. E é o que o autor está se referindo aqui. Noé recebeu essa instrução por uma palavra, uma revelação que estava em formação. A mesma instrução nos é dada por uma palavra, uma revelação que está completa. E assim como Noé precisou receber a instrução da palavra de Deus pela fé, eu e você também somos chamados a receber a palavra de Deus pela fé, irmãos. Se não for pela fé, queridos, nós nunca receberemos a instrução da criação do mundo. Se não for pela fé, nós nunca receberemos a instrução acerca do mundo. Isso é tão claro que se não fosse pela fé, não haveria tantos homens com tantas teorias ridículas acerca da origem do mundo e da humanidade. Se não for pela fé, irmãos, nós não creríamos e não receberíamos a instrução sobre quem Deus é, triuno, 3 pessoas que subsistem numa única divindade. Nem de nada dos milagres que é falado no Novo e no Antigo Testamento, irmãos. Nós não creremos que o Filho de Deus encarnou e que Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Se não for pela fé, nós não creremos que Ele morreu e que Ele ressuscitou e que é a primícia dos mortos e que todos aqueles que confiam nele ressuscitarão para a vida e aqueles que desprezam a Ele ressuscitarão para a morte.
Nós nunca creremos, irmãos, no anúncio das coisas que estão para vir, porque os nossos olhos não veem, irmãos. Os nossos olhos, os nossos sentidos não veem e não podem julgar. Quem pode julgar efetivamente a criação, senão basicamente teorias humanistas? Quem pode julgar se um morto ressuscita ou não, se toda a nossa experiência comum é que todos morrem e não voltam a reviver? Os nossos sentidos não podem experimentar isso. É por isso que nós só recebemos a instrução divina como Noé recebeu. O ponto é, pela fé. Pela fé. Até o mundo, irmãos, até os dias de Noé, até aquele contexto do mundo de Noé, não havia chovido sobre a terra. Noé então se levantar dizendo que Deus estava prometendo que derramaria um dilúvio. Noé, você está louco? O que é chuva? O que é isso? Mas ele creu e fez o que Deus ordenou, irmãos. Nenhum de nós viu ou vê tais coisas, como ninguém via a chuva, como eu acabei de falar, até os dias de Noé. Nunca houve a chuva, mas o dilúvio foi anunciado e só Noé foi salvo e sua família, porque creram no anúncio de Deus, porque creram no testemunho de Deus. Assim também, querido, se você crê no que a Escritura diz sobre o juízo, sobre a ressurreição dos mortos e sobre Cristo como abrigo desse juízo e as primícias da ressurreição dos mortos, você será salvo. Você será salvo. Você pode procurar todas as razões possíveis para negar a Escritura Sagrada. E você tem alguns caminhos. Eu posso até dizer para vocês qual caminho você pode fazer. Você pode tentar negar a Escritura Sagrada pelo racionalismo, isto é, a doutrina humana que diz que tudo tem que ser julgado pela razão e pela lógica. Se não é logicamente explicável, então é mentira. E aí nisso os homens negam trindade, os homens negam a dupla natureza de Cristo, os homens negam a ideia de um Messias, a ideia de qualquer coisa que a lógica não explique. Você pode negar a Escritura por esse caminho. Você pode negar a Escritura pelo empiricismo. A filosofia humana que diz que se você não pode julgar pelos seus sentidos, ainda mais porque os seus sentidos são enganosos, você não chega a nenhuma verdade. Ora, se eu nunca vi um milagre acontecendo, logo o milagre não aconteceu. Se não acontece de mortos estarem ressuscitando, logo os mortos não ressuscitam. Simples. Todos esses caminhos negam a fé. E você não precisa forçar muito. O nosso coração caminha por essa trilha. Mas para crer, irmãos, para confiar e abraçar o testemunho de Deus, nós precisamos da fé. O racionalismo e o empiricismo não englobam toda a realidade. E então, irmãos, fica uma coisa importante para os crentes, que não querem negar a fé, mas querem abraçar essas coisas. Querido, se para crer no testemunho de Deus e nas doutrinas reveladas na palavra de Deus, você necessita enquadrar tudo no racional ou tudo no empírico, então não é a fé que apoia o seu testemunho na palavra de Deus, é a sua razão e o seu juízo que apoia o testemunho de Deus. Aqui, irmãos, isso não é advogar a um fideísmo ingênuo, a um irracionalismo, a dizer, creia e não procure razões. Não, irmãos. A nossa fé é firmemente fundamentada. Os grandes pensadores cristãos eram grandes homens acadêmicos que dialogavam com o mundo, mostrando que a Escritura tem razão de interpretar toda a criação. Mas o ponto que está sendo dito aqui, irmãos, é que a nossa fé não está fundamentada no racionalismo ou na nossa experiência, na razão ou no que nós sentimos, mas está fundamentada na revelação. Ela julga a razão, ela julga a experiência, e qualquer coisa que caminhe para fora dela já não pode ser mais recebido por fé. Nós precisamos, irmãos, receber por fé aquilo que o Senhor fala. Como o puritano Walter Marshall disse, confiar nas coisas vistas ou conhecidas pela mera luz da razão, como em nossa própria sabedoria, poder, riquezas ou em qualquer braço da carne, não pode ser tão adequadamente chamado de crer nelas, mas confiar em um Salvador, como revelado por um testemunho, e o testemunho de Deus é crer nele adequadamente. O cara fala, eu não
eu não sou conduzido, eu não sou ingênuo, eu não sou conduzido pela opinião dos homens. Eu preciso, pela minha razão, julgar todas as coisas. Ora, que Noé julgasse tudo pela razão ou pela experiência, ele estaria exatamente onde estiveram todos os outros da humanidade, debaixo de água. E se nós caminharmos pela mesma trilha, querendo julgar todas as coisas pela razão e pela experiência, estaremos todos nós debaixo do fogo do juízo vindouro. Mas se pela fé nós recebemos a instrução divina, então, irmãos, nós seremos salvos, como Noé foi salvo. Ou você prefere acreditar no testemunho de Deus ou no dos homens? Noé creu no de Deus e foi salvo, enquanto os homens, em suas visões e escárnios contra o testemunho de Deus, pereceram. E sabe de uma coisa, irmãos? O mesmo acontecerá. Não é à toa que eu faço o trocadilho com vocês de que o dilúvio foi uma amostra grátis. O que aconteceu lá acontecerá aqui. Não é à toa que o próprio Cristo diz: o dia da vinda do Filho do Homem será igual aos dias de Noé. Os homens casavam e davam-se em casamento. Os homens planejavam sua vida, viviam a sua vida como queriam. Embora tivessem um pregador que nunca pregou tantos anos, o único profeta que pregou 120 anos anunciando o juízo e o caminho de salvação, ainda assim, eles viviam desconsiderando isso. Até que um dia, a chuva veio. Isso parece para você algum padrão? É o mesmo padrão, irmãos. Deus anuncia o que virá acontecer. Ele levanta a sua igreja, os seus pregadores, e eles pregam, e eles anunciam, e eles alertam, mas os homens continuam casando-se e dando em casamento, até que um dia virá. Até que um dia virá. Guarde o seu coração no testemunho de Deus. Os ímpios que latem contra você morrerão em suas tolices, como o cego confiando na descrição do caminho feita por outro cego. Ambos cairão juntos no mesmo buraco. No mesmo buraco. Mas pela fé, irmãos, Noé não foi instruído apenas pela fé. Pela fé, o texto diz, veja novamente, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A Escritura, irmãos, nos mostra que a verdadeira fé é uma fé viva. Noé, ele recebeu a instrução do Senhor. Mas a Escritura não deixa claro uma coisa. Ele não simplesmente disse que creu e ficou lá com os braços cruzados. Ele creu e foi fazer o que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele creu no que o Senhor anunciou e a sua ação correspondeu a essa crença. Temos visto então, irmãos, desde o início da exposição, que esse é o padrão. Em toda a Escritura, a obediência e as obras fluem da fé, como a água flui de uma fonte. Essa é a marca, irmãos, de uma fé viva. Abram, por favor, Tiago, capítulo 2, 17. É exatamente a marca de uma fé viva. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Se a fé não tiver obras, ela está morta. Irmãos, Noé, pela fé, recebeu uma instrução e pela fé aparelhou uma arca, ou seja, pela fé ele obedeceu. Nesse texto, irmãos, nos é ensinado que a fé não é apenas que a obediência não é apenas a consequência da fé. Isso está claro aqui, irmãos. A obediência é consequência da fé, mas ela não é apenas isso. Ela continua ligada à fé. A obediência não é como um bebê que nasceu e teve o seu cordão umbilical cortado. Não. A obediência é como um bebê que nasceu e continuou com o seu cordão umbilical ligado. A mãe da obediência é a fé. O bebê que nasce dessa mãe é a obediência. Sempre a obediência, ela flui da fé continuamente. A obediência, irmãos, ela é mais parecida com um galho preso a um tronco.
Se você cortar o galho seca. Mas se ele está enxertado no tronco, o galho floresce. E é exatamente esse o ponto. Fé e obediência na Escritura Sagrada são indissociáveis. A Escritura não fala, creia e então vá obedecer, independente da fé. Não, sempre está ligando fé com obediência. Sem a fé, a obediência não existe. Sem a obediência, a fé é morta. Uma está ligada à outra. E é isso que nós temos visto aqui, irmãos. Veja o que, por exemplo, Paulo fala em Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A obediência que é feita por fé, a obediência pela fé. Paulo repete a mesma coisa, eu vou abrir aqui rapidamente, no final da epístola, capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios guardados em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das Escrituras profetas, segundo o mandamento de Deus, do eterno Deus, para a obediência por fé. E a mesma coisa Paulo repete em Atos 26, 18, dizendo que ele chamava os homens a obedecerem a Deus pela fé. Irmãos, a fé é a única mestra da obediência. Nós só podemos obedecer se for feito pela fé. Se for feito pela fé. Noé, irmãos, recebeu uma instrução por meio da fé e por essa fé obedeceu. A mesma fé que tomou posse da palavra que foi anunciada é a fé que gerou a obediência. E aqui, irmãos, nós começamos a pensar algumas coisas. Por que muitas vezes o nosso coração não obedece à palavra de Deus? Em tempos recentes, não. Algumas pessoas acham que isso surgiu em tempos recentes, mas isso já vem de há muito, esse conceito. O conceito de ateísmo prático, pelo menos de um puritano chamado Stephen Charnock, em uma de suas obras. Sobre a existência de Deus, ele cunhou um conceito chamado ateísmo prático. Ateísmo prático é aquele que diz que crê em Deus, professa fé em Deus, mas vive como se não cresce em Deus. Sabe qual é o ponto aqui, irmãos? Muitas vezes, queridos, a nossa desobediência, é claro que está associado à nossa fraqueza, à fraqueza da nossa carne, está associado a muitas coisas, mas muitas vezes a nossa desobediência está por uma fé fraca. Nós não obedecemos por fé, nós queremos obedecer por lei, por nosso braço forte, mas nunca por fé. Porque se nós obedecêssemos por fé, irmãos, nós não desprezaríamos tão rápido algumas coisas que a palavra de Deus diz. Estava conversando ontem com um dos nossos irmãos na programação que nós tivemos com a igreja, falando, como que a gente é incrédulo da palavra de Deus? Quando nós éramos romanistas, nós éramos guiados por superstições, e nós fazíamos tudo aquilo que as superstições diziam que nós tínhamos que fazer, crendo que aquilo tinha algum poder. Quando nós éramos neopentecostais ou enganados pelo erro do pentecostalismo, nós íamos para a reunião de oração porque nós queríamos ganhar a nossa bênção. Nós achávamos que por nossas orações nós poderíamos mudar a Deus. Aí agora que nós estamos com a fé sincera, com a fé verdadeira, firmada na palavra, nós desprezamos todas as coisas. Ou seja, no erro, quando nós estávamos na falsidade e na mentira, no engano, nós éramos diligentes. Mas na verdade, quando nós estamos na verdade, na fé e firmados na palavra, nós somos lenientes. Nós desprezamos as coisas. Qual o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é que as nossas motivações aqui, e isso revela mais ainda, eram pecaminosas. E aqui, agora que a gente descobriu que essa aqui é mentira, nós desprezamos a verdade. Porque se o nosso coração cresce, queridos, nós não pecaríamos contra o Senhor como nós pecamos. Se o nosso coração cresce, queridos, nós não desprezaríamos os meios de graça como nós desprezamos. Se o nosso coração cresce, nós caminhávamos com firmeza na palavra de Deus. Por quê, irmãos? A fé,
a obediência ela vem da fé. Pela fé foi que Noé aparelhou a arca, construiu a arca. Calvino, ele comentando isso, ele diz: a obra de construção da arca foi longa e laboriosa. Possivelmente foi dificultada pelos escárnios diários dos incrédulos. Como seria possível que Noé obedecesse a Deus de forma tão consistente, a não ser pelo fato de que já encontrara descanso na promessa que Deus lhe imprimira, esperança de salvação, e que nessa confiança perseverou até o fim? Como ele poderia perseverar? 120 anos pregando, 120 anos construindo uma arca, 120 anos recebendo chacota. Como que ele perseverou? E aqui está exatamente o argumento do autor aos Hebreus: pela fé. Silenciou as vozes dos homens, das tolices e das razões míopes, e confiou apenas no testemunho de Deus. Ele perseverou até o fim, irmãos, apesar dos escárnios, por causa da fé. Ele estava em um ambiente de total desânimo, mas só perseverou por causa da fé. Se tem alguém, irmãos, que demonstrou fé em Deus em um mundo contrário à fé, em um mundo de descrença, esse foi Noé. E, irmãos, esse é o nosso mundo. É o mundo de descrença. É o mundo de escárnio da palavra de Deus. Como é que eu e você vamos perseverar nesse mundo? Não é cedendo a esse mundo, mas é caminhando pela fé. O apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos 14, 23, ele diz que toda obediência deve prover da fé. Se nós fazemos alguma coisa que não for pela fé ou da fé, isso é pecado. Isso é pecado. Ou seja, irmãos, nós devemos obedecer a palavra de Deus com convicção e fé. Nós não obedecer ao que é ensinado na palavra é pecado. Agora, obedecer ao que é ensinado na palavra sem fé naquilo que é ensinado também é pecado. Pastor, como é que é possível isso? Eu obedecer sem ser fé naquilo? Querido, os hipócritas fazem exatamente isso. Eles não creem, mas obedecem. Os falsos crentes fazem exatamente isso. Não creem, mas obedecem. Essa é a base do externalismo. Se conformam externamente, mas o coração está longe da palavra de Deus. Isso mostra, irmãos, que a fé cristã verdadeira não é externalista, mas envolve o homem interior e exterior. Essa ideia, por exemplo, inventada pelos romanistas de fé implícita. Não, você não precisa crer em tudo na palavra de Deus, basta crer na igreja. A igreja sabe o que é verdadeiro, então se você crer na igreja, está suficiente. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda o evangelho, mesmo que você não entenda nada, está suficiente você crer na igreja, porque a igreja quer corretamente. Isso é chamado de fé implícita. Isso é mais um engano de Satanás para afastar os homens da verdade e de Deus. Deus chama a todos a crer na sua palavra e que a sua obediência, a obediência dos homens, seja firmada na fé, irmãos. A pessoa que obedece para que os outros vejam, porque está preocupado com o que os outros vão pensar, porque o pastor e os presbíteros vão cobrar, porque etc., não faz essa obediência motivada pela fé. E isso desagrada a Deus. A fé de Noé só agradou a Deus porque a sua obediência foi consequência da fé. A obediência de Noé só agradou a Deus porque a sua obediência foi consequência da fé. Aí alguém pode pensar então se for assim, pastor, eu vou chutar o pau da barraca e não vou fazer mais nada. O caminho não é esse. O caminho é exatamente baixar a cabeça para a palavra, receber a instrução dela e viver. E viver. Os homens, quando se opõem à verdade, eles não estão preocupados em se subordinar à verdade. Eles querem mudar a verdade para que então possam conformar as suas vidas. Mas um coração que sinceramente está voltado para a verdade, ele deixa de lado qualquer coisa, tradicionalismo, história, experiências, o que for. Eu quero a palavra. Na verdade, irmãos, foi exatamente por um coração desse tipo que a reforma precisou acontecer. Vários pré-reformadores e os reformadores clamavam à igreja romana: vocês estão erradas. Você está errada. Eles silenciavam. Não, a minha tradição diz que eu não estou errado.
Olhe para a palavra. Não o que eu aprendi lá atrás, o que os concílios afirmaram. Olhe para a palavra. Está condizendo a sua vida com ela? Está condizendo a igreja com ela? Está condizendo o culto com ela? A sua obediência está conformada à palavra? Se não está, não é uma obediência de fé, porque não parte da palavra revelada. Isso tudo, irmãos, é para nos alertar que se eu e você não vivermos uma vida constante de fé, nós desprezaremos a Deus e a nossa obediência não será sincera. Nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, porque os homens estão vendo. Nós fazemos por fé, porque Deus está vendo. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Porque foi Ele que morreu na cruz e nos livrou do domínio do pecado para vivermos para Ele. Olhe, crente, olhe. Se você se senta dominado, desanimado por estar sozinho em uma família que não tem fé em Cristo, ou na universidade, como o único na sua sala de aula que tem a fé em Cristo, ou no seu trabalho como o único que tem a fé em Cristo, você não vai perseverar se você negociar a sua fé, como eu vi muitos fazendo na universidade, a fim de sofrerem menos, passaram a negociar a fé para passar desapercebidos. E então todo mundo passou a respeitar a fé deles, porque eles negociaram a fé. Não é assim que você persevera. Não é assim que eu e você vamos perseverar. Não foi assim que Noé perseverou. Ele não negociou a fé. Ele não negociou a instrução de Deus. Ele não negociou a obediência. Pela fé ele creu. Pela fé ele obedeceu. É pela fé firme que nós perseveraremos, irmãos, no mundo de incredulidade. Olhe para o exemplo de Noé. O que Deus fez nele e por meio dele. Contra ele não estava um pequeno número de uma família. Contra ele não estava um pequeno número de uma sala de aula. Contra ele estava todo o mundo da época. Todos os homens da época, com exceção da sua família, estavam contra ele. Como ele perseverou? Pela fé. Pela fé. Isso deve encorajar a mim e a você, crente. Vemos hoje o ceticismo crescente em muitos lugares. E isso não deve nos amedrontar. Isso não deve nos amedrontar. Que sejam todos contra Cristo, que sejam todos contra a igreja. Aquele que está em nós e que está em nosso meio é maior do que todo o mundo junto. Pela fé, queridos, nós perseveramos. Todo o mundo diz, o mundo não foi criado, ele evoluiu. Permaneça na fé da palavra de Deus, como Noé permaneceu. Todo mundo diz, Cristo não ressuscitou. Permaneça na fé do testemunho de Deus. Todo mundo diz, não haverá ressurreição dos mortos, nem juízo final. Permaneça na fé do que a palavra de Deus fala. Você verá, crente, valerá a pena. Valerá a pena. E a última coisa, irmãos, que Noé fez pela fé que Deus lhe deu, foi condenar o mundo e se tornar herdeiro. Veja o que o autor fala. Pela fé, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé ele condenou o mundo e por essa mesma fé se tornou herdeiro da justiça. Queridos, quando eu estou falando que Noé condenou o mundo como herdeiros, isso nos mostra uma coisa interessante. Ele amarra a condenação e amarra a herança. Ele condenou o mundo como herdeiro pela fé que lhe deu a herança, é a mesma fé pela qual ele condenou o mundo. O autor amarra as duas coisas de uma forma inseparável, queridos. Irmãos, isso porque a vitória de um exército é inevitavelmente a derrota de outro exército. Não tem como uma guerra acabar se uma guerra que é levada até o fim e simplesmente dois exércitos saíram vencedores. O inimigo de um lado e o inimigo do outro. Todo mundo está vencedor, né? Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo ganhar e ninguém vai perder. Não existe isso, irmãos. A fé que recebe a herança é a mesma fé que condena o mundo. Porque um exército perde, um outro ganha.
Quando os crentes hoje, irmãos, creem em Deus, eles já estão vencendo o mundo. O apóstolo João fala exatamente isso em 1 João 2,13. Abra, por favor. 1 João 2,13. 1 João 2,13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. E ainda em 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Percebe, irmãos? As duas coisas estão amarradas. Hoje, quando os crentes creem, já há a vitória contra o mundo. É isso que vence o mundo, a fé. Mas quando Cristo se manifestar, irmãos, essa fé não apenas vencerá, essa fé condenará o mundo. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque o fato de existir homens que creram no que Deus falou, é prova contra aqueles que não creram no que Deus falou. Deixa eu dar uma ilustração para ver se fica claro na nossa cabeça qual é essa relação. Sabe quando você estava na escola e o professor passava uma atividade e todo mundo se esqueceu de fazer a atividade? Todo mundo esqueceu de fazer a atividade. Aí quando todo mundo chega e lembra disso, né, na aula antes do professor chegar, aí todo mundo combina em mentir para o professor, dizendo que ele não passou para fazer aquela atividade, para que eles se sintam doido. Daniel está rindo ali porque sabe que isso acontece. Ele é professor. Todo mundo combina. Vamos dizer para o professor que ele não passou nada. Aí, o que a coisa não está querendo fazer? Está querendo fazer o professor se sentir um doido, né? Aquela sensação de ele passou, mas eu não passei, vocês estão falando que eu não passei. E aí todo mundo faz um pacto de pecado. Nós vamos mentir. Todo mundo, menos um. O nerd da sala que fez o dever. E aí, o professor entra na sala, está todo mundo pronto para mentir, e o professor pergunta: quem fez o exercício? E aí, enquanto está todo mundo olhando um para a cara do outro, com aquela cara de: que exercício? Está o nerd com a mão levantada: eu fiz. Sabe qual é o ponto aqui, irmãos? A diligência desse estudante condena a negligência de todos os outros estudantes. O estudioso fez o seu dever. Isso torna-se condenação para toda a turma que não fez. O professor pode falar: ele fez, ele teve o mesmo tempo que vocês tiveram, ele recebeu a mesma instrução que vocês receberam, a mesma informação sobre a atividade, e vocês não fizeram. A diligência de um é condenação para todos os outros. Por isso, irmãos, é que pela fé Noé condenou o mundo. Ele pregou, ele anunciou o dilúvio que viria, ele deu aos homens a mesma informação que ele recebeu. E o que é que os homens fizeram? Não creram. O fato, irmãos, de que Noé levou tanto tempo para construir a arca, esse fato remove toda a desculpa da parte dos ímpios. O fato de Noé ter sido salvo e obedecido à orientação do Senhor condena todo o mundo. Por sua fé, irmãos, Noé condenou o mundo. E nenhum profeta, como eu falei, pregou tanto tempo quanto Noé pregou. 120 anos. E 120 anos de desprezo. 120 anos de desprezo. E ainda assim ninguém creu. Essa mesma fé, irmãos, pela qual o mundo é condenado, é a fé que nos torna herdeiros, como nós temos visto em Romanos capítulo 8. Toda a Escritura, irmãos, especialmente os Salmos, mostram essa relação. Vamos lá para Salmo 149, por favor. Salmo 149, 6 a 9. Veja essa relação íntima entre a salvação dos justos e a condenação dos ímpios. Salmo 149, versículos 6 a 9.
Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes para exercer vingança contra as nações e castigo contra os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. O que é que tudo isso será? O que será honra para todos os seus santos. Aleluia. A condenação dos ímpios, daqueles que se rebelam contra Deus, será honra para os santos. Porque no mesmo ato, os filhos de Deus serão glorificados e os filhos dos homens, os ímpios, serão condenados. Serão condenados. Essa mesma fé, irmãos, pela qual o mundo é condenado, é a fé que nos torna herdeiros. Você vai demorar ainda mais. Os pregadores de Cristo, como não é a época, continuam pregando. Você vai demorar a professar a sua fé em Cristo. Você que não crê em Cristo. Agora, igreja, Noé perseverou em um mundo contrário à fé, em um mundo contrário a Deus, em um mundo contrário à sua palavra, por meio da fé. Não é misturando a nossa fé com o mundo, não é relativizando padrões morais que nós vamos perseverar, é colocando os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E então, no final, nós veremos o que esse Deus faz. Ele cumpre o que Ele promete. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque por ela é que nós somos divinamente instruídos sobre acontecimentos que virão. É por essa fé que, Senhor, é por essa palavra que o Senhor nos gera a fé, pela qual, Senhor, nós depositamos em Ti. Com ela nós tomamos posse daquilo que Cristo fez por nós. Com ela nós confiamos no Teu testemunho e aguardamos ansiosamente os acontecimentos que nós não conseguimos ver. Nós nunca vimos, Senhor, mortos ressurgindo dos mortos. Nós nunca vimos, Senhor, as coisas surgindo do nada. Nós nunca vimos, Senhor, milagres. Mas nós vimos a Tua palavra dizendo que fez tais coisas e que ainda fará no futuro próximo. Senhor, nos dá fé. Ajuda-nos a perseverar até o fim, sem negociar, sem relativizá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém.